Existem pensamentos enferrujados em nossas mentes, vozes antigas, vozes constantes e que vez ou sempre surgem nos horários em que mais estamos vulneráveis, depois da meia-noite. Oi, eu sou a Urso da Lua e sejam bem-vindos ao nosso cantinho literário aqui no YouTube. E para os Spotifyers, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Midnights Capítulos da Meia-Noite. Já faz umas semanas que eu venho falando nas bookreads sobre conversar mais sobre validação e chegou o grande dia. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre quando você depende de uma outra pessoa te reconhecer, te elogiar, te aceitar e, enfim, demonstrar externamente por palavras ou gestos algo que você aparentemente não está conseguindo para que se sinta válido, útil ou até mesmo amado. Não sei se parece bobo, mas é doentio mesmo, com perdão da palavra, porque você se vê numa situação em que não se sente aceito nem por si próprio, nem por ninguém. O pior é que não é um ato consciente, né, também. Então, na verdade, é uma coisa mais inconsciente, condicionada a uma criação de expectativa no momento em que alguma coisa que você fez ou pensou está acontecendo. Você primeiro pensa, faz algo, ou passivamente escuta algo, e começa a duvidar de si próprio. E isso por conta da expectativa que é criada nesse momento, tipo, no exemplo, sei lá, pensando na coisa mais boba aqui. Pensa que você falou oi com 5 i's e a pessoa te respondeu com um i só, um único oi com um i. Se você tem essa tendência de validação externa, vai ter essa expectativa totalmente quebrada e talvez comece a questionar, ou já acreditar sem questionar, que a outra pessoa te odeia ou que não quer te ver perto naquele momento, do mais absoluto nada mesmo, com o mais inofensivo dos ois do mundo. E isso se torna um problema muito grande quando tudo na vida acaba se resumindo a o que essa pessoa deve achar de mim. Pensando em geral da emoção de se sentir aceito, mas também na esfera profissional, por exemplo, o que tal pessoa deve achar do meu trabalho. Porque em um extremo vira uma relação de parasita mesmo, em que você é o parasita. Você vai literalmente rastejar, depender de qualquer sinal da outra pessoa para entender se você é amável no sentido de amor próprio mesmo, como uma pessoa que consegue ser amada e não amada exatamente por alguém específico, tá? Enfim, ou para entender se você merece estar onde está. E esse merece vale muitos outros pensamentos, né? Bom, de toda forma, tudo isso é relacionado com a autoestima em geral. O que você se vê reflete no que você pensa, em como os outros estão vendo você. E essa transferência para um agente externo te aceitar é porque você não se aceita o suficiente. Substitua o aceitar aí com amar, reconhecer, validar, enfim, nessa mesma frase. Tem uma personagem que é literalmente o que a gente descreveu aqui, tá? É a Avery, conhecem ela? É uma das personagens do livro As Irmãs Blue, escrito pela Coco Mellors, que eu li recentemente, e ela tem uma dificuldade enorme de ser quem ela é. Acho que eu poderia resumir essa dificuldade em medo de mostrar que é um ser humano e, consequentemente, com falhas, algo nesse sentido. Ela cria uma necessidade de ser perfeita para os olhos das irmãs dela, para a mãe, para a esposa, e vai ampliando para todo mundo que ela conhece. Eu sei que vale outro episódio, se você está no Spotify, ou vídeo se você está no YouTube, essa temática de ser perfeito, ser real. Se quiserem, peçam aí que eu faço esse conteúdo, eu gosto muito do tema. Porque também é uma das partes que se fala da Avery nesse livro. Mas, divagações à parte, essa necessidade de ser perfeita para Avery está condicionada a uma validação, de certa forma. Ela sente que não está fingindo ser perfeita. As irmãs mais novas não vão respeitar, gostar ou amar dela. Ela sente que é podre por dentro, de certa forma, e tem medo que todos achem isso também, todos, vamos dizer assim, acreditem na realidade, entre aspas, a realidade, porque é o que ela pensa dela mesma. Por isso ela esconde literalmente tudo na vida caótica dela e só mostra e fala de coisas boas.
Eu reconheço, quer dizer, que a Avery é uma personagem muito complexa pra gente passar a faca aqui no menor dos problemas dela, que é o de validação, mas não deixa de ser uma possível discussão. Quando ela tem um diálogo com a mãe dela, é muito bonito de ver que ela sempre foi querida, amada, só que a mãe tem um jeitinho particular de demonstrar ou não demonstrar, que fez ela sempre duvidar disso. Fez e faz, né? Vamos colocar no passado e presente aqui. Aí vocês podem até enfiar a psicanálise no meio, né? A falta de reconhecimento e amor da mãe fez ela, desde criança, se sentir insuficiente. Sentir que precisava criar as 3 irmãs, ser advogada renomada, constituir uma família perfeita, tudo para entender que merece o amor da mãe. Então é uns questionamentos aí que a gente pode até ter durante a leitura. E esse é o sentimento, é uma briga interna de você com você mesmo, sempre se duvidando e entendendo que precisa se colocar à prova, uma prova que só existe na sua cabeça, para se sentir merecedor de um amor ou de um reconhecimento por outra pessoa. E agora vem o pior. Você necessita, nessa relação tóxica consigo mesmo, de que essa outra pessoa diga palavras mágicas que te levem a esse amor ou reconhecimento. Sem essas palavras ou até atos de serviço, depende do que a sua expectativa criar, fica tudo dentro de si, prestes a explodir com você. O tempo todo se duvidando de si mesmo, de sua capacidade. E sabe quem fala disso também? É a Taylor Swift na música Cardigan. Na verdade, para entender, precisa conhecer a Lorezinha por trás do Cardigan. A Taylor criou um triângulo amoroso entre James, Betty e Augustine no álbum Folklore, em que o James ama verdadeiramente de paixão Betty, mas acaba tendo um romance de verão passageiro com a Augustine. Aí, então, rolou a traição, de certa forma. Não sei se eles estavam juntos, agora não lembro se eles estavam juntos antes ou não. Enfim. Tem 3 músicas contando sobre essa história, todas se relacionando entre si, mas cada um com um ponto de vista de cada personagem criado. Anyway, em Cardigan a história é da Betty, que é o verdadeiro amor de James. Na história, ela fica literalmente à mercê do que o James vai fazer, falar, agir, assim como pessoas que precisam de validação externa constante, não é mesmo? E tem 2 partes da música que dialogam muito com o que a gente tá falando aqui agora, quando ela diz, por exemplo, que se sentia, que é o refrão da música, um cardigan antigo embaixo da cama de alguém. Ela já tá descrevendo como ela se sente consigo mesma. Ele faz acreditar no oposto porque ele coloca o cardigan e diz que é o seu favorito. A validação aqui é muito emocional para que o James tenha a dizer ou fazer. Uma validação constante porque ele sempre desenha estrelas nas cicatrizes dela. Outra parte da música, né? Essa parte de You drew stars around my scars. E quando ela fala que está novamente sangrando, ela tá o chamando, na verdade, porque está precisando dele mais uma vez. Enfim, essa música não fala só de validação, eu trouxe pra pauta porque também dialoga muito com validação. Quem sabe eu não discuto ela também em outros temas. Mas acho que deu pra entender essa parte de cardigan e sentir que outra pessoa precisa falar que gosta disso. Tipo, mesmo que você seja um cardigan antigo, eu gosto de você. Tipo, uma coisa nesse sentido. E essa parte de desenhar as cicatrizes, estrelas nas cicatrizes, pra mostrar que ainda te valoriza, uma coisa que você não faz com você mesmo. E acho que a gente já falou muito dessa validação emocional, mas como eu mencionei ato de serviço antes, vamos falar então de ato de serviço. Também, porque também é uma pauta importante para a validação. Não vou dizer que é uma outra esfera, mas é uma outra parte, de certa forma. Tem um outro livro que, na verdade, é uma fábula, chamada O Cavaleiro Preso na Armadura, escrita por Robert Fisher. Mais uma vez, tem inúmeros outros focos do livro, mas vamos trazer a parte da validação para a superfície. Assim como o nome da fábula, o personagem está literalmente preso em uma armadura. Ele vive lá dentro, precisa de ajuda para se alimentar, dorme dentro da armadura, não toma banho, enfim. Tudo isso teve uma origem, um problema, origem, que ele vai ter que encontrar na sua jornada do herói, pela verdade. E adivinha só, tudo porque ele queria se sentir amado e valorizado pelas pessoas. No caso, ele ampliava isso para toda e qualquer pessoa. E ele sentia um herói que precisava resolver todos os problemas do mundo.
Então, por ato de serviço, ele resolvia receber elogios, agradecimentos e vivia dessa forma. Na hora onde foi dar, né? Ele virou refém de si próprio, literalmente, porque se viu preso na armadura. Para ele fazer sentido, até porque com a armadura estaria sempre pronto para combater qualquer problema que alguém precisasse que se resolvesse. E tudo isso eu espero que vocês tenham ouvido com muita cautela, porque agora vai a lição de casa. Duvidem menos de si mesmos, tá? Ou até mesmo duvidem, mas dependam apenas de vocês para tirar essas conclusões. Quer dizer, isso para algumas coisas. Eu não quero ninguém se duvidando de ser amado, porque você é. E ninguém se duvidando de ser capaz, porque você também é. Eu comentei um pouco desse tema de validação em geral no último episódio do podcast do Spotify, que é o episódio 4, New Romantics, nós sensíveis que buscamos o pertencimento. Então, terminando esse episódio aqui, que foi a discussão mais bruta do que é a necessidade de validação, eu recomendo vocês escutarem ou reescutarem o episódio anterior, que foi o 4, lá no Spotify, que é a lição de casa e a resposta desse episódio, porque fala da necessidade da validação alheia para encontrar o pertencimento. Eu sou louquinha, né? Gravei a continuação desse episódio 1 ano atrás. Enfim, particularidades à parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês. Beijinhos!